o nível tá muito alto aí. É isso aí, a segurança pública, eu participantes. acho que tem sido, talvez, a segurança de forma geral no Brasil, um dos assuntos mais importantes. É que a gente tá vendo se funciona ou onde pode falhar, né? São opiniões diferentes, mas eu acho que todas acabam sendo válidas. 2 minutão, Renato. Vamos lá. Vou citar aqui algumas medidas que foram feitas em El Salvador que eu acho que ajudaram muito a combater o crime organizado. Logo no começo do governo, o Bukele, ele fez um aumento de efetivo. Foram mais de 50% do efetivo da Polícia Nacional e do Exército que foi contratado pelo Estado para fazer o policiamento. Quero saber se você concorda com isso. Número 2, ele colocou o Exército para junto da Polícia Nacional combater o crime organizado. Quero saber se você acha isso uma boa medida. Você falou de a função, a prisão, ela não cumpre a função social. Desculpa, a função social de um presídio, de um sistema carcerário, é você isolar o bandido da sociedade. Não é você tratar que ele vai ser ressocializado. Não quero que seja ressocializado. Ah, não quer? Dependendo do crime, não. Tem gente que não merece ser ressocializada, simples. Um cara que estuprou, você acha que ele tem que ser ressocializado? Cara, existem casos e casos, né? Eu não terminei a pergunta. Tem casos e casos. Vai lá. Vamos lá. Eu vou responder isso. Tá. Tem gente que não merece ser ressocializada. Vou reafirmar aqui novamente. Um cara que estupra, um serial killer, um cara que tira a vida de outro, pra mim não tem que ser ressocializado, tá? Pra ele é pena de morte ou prisão perpétua, uma das duas. Lá em El Salvador, né, voltando aqui, trazendo o tema, outra coisa que foi feita que eu quero saber se você concorda. Você falou sobre presídio, que o cara entra por cometer um crime menor e depois entra faccionado. Eu acho que deve ter diferença entre as prisões. Inclusive a gente na Assembleia protocolou um projeto desse, junto com o Guto Zacarias. Por quê? Um faccionado, uma pessoa ligada a uma facção criminosa, ela já está envolta sobre diversos outros crimes. Morte, extorsão no caso de El Salvador, roubo, domínio de território, né? Agora estão falando de dar um novo nome para isso, né? De organização criminosa qualificada. Só por estar envolta a essa quantidade de crime, já faz com que aquela pessoa ela deve ser separada de uma pessoa que, por exemplo, cometeu um roubo, um furto ou algum crime de menor potencial ofensivo. Isso é feito em El Salvador. O criminoso faccionado, ele vai pro secote. E lá ele fica misturado com presos de outras facções, e lá eles vão ter o tratamento que ele merece, né? Afinal, as pessoas que eles mataram, que eles tiraram a vida, essas não vão ter a vida deles de volta nunca. Eu quero saber se você concorda de fazer essa separação dos criminosos. E uma coisa que é feita lá é um programa que chama Zero Ócio para aqueles que realizam crimes de menor potencial ofensivo. Eles estão em outro tipo de presídio e eles são obrigados pelo Estado a trabalhar, limpando praças, limpando praias, exercendo algum tipo de serviço comunitário enquanto eles estão presos. Eu acho que tem que ter essa separação e, novamente, a função social de um presídio é fazer justiça às pessoas, fazer justiça àquelas pessoas que tiveram entes familiares que morreram na mão de um criminoso. É fazer com que o direito penal ele venha para fazer justiça às pessoas e mostrar para a sociedade que cometer um crime não compensa. Cometer um crime não compensa. Você tem que ter uma vida decente, direita, sem realizar nenhum tipo de crime. Bom, tempo aí. Renatão, Lucas, você teria 5 minutos para resposta, você ganha 1 minuto a mais, você vai ter 6 minutos para contrapor todos os pontos que ele colocou e como você acha melhor. Show de bola, valeu. Então assim, vamos por partes aqui, você elencou bastante coisas, né? Eu acho que o eu repito também. Tá? Não, tranquilo, eu anotei aqui, eu acho que se perdi alguma coisa depois a gente retoma. É evidente, gente, que eu concordo com o aumento de efetivo da polícia, inclusive com a valorização do policial. O policial é um trabalhador. O policial, em muitos lugares, ele tá precarizado. O cara é colocado ali na linha de frente para bater de frente com o bandido, sem uma arma adequada, com o psicológico abalado, sem uma condição de suporte psicológico, enfim. A gente tem que lembrar disso. O policial ele é um trabalhador. Então, é evidente que as condições de trabalho para a polícia, inclusive, é um servidor público, né? Tão atacado pelo MBL, né? Os servidores públicos do nosso país. Sim ou não? Só os servidores vagabundos, que aí tem de monte. Então, mas aí o que acontece? Os bons, não. O policial, quem vai julgar os bons são vocês, né? Não, acho que deveria ter uma auditoria externa, são vocês, por exemplo, para avaliar o servidor. Calma aí. Então, assim, ó, o aumento do efetivo, é evidente que é uma coisa positiva. Você tem estados que são deficitários, né, em relação à segurança pública, mas acima disso, eu acho que, assim, só o emprego da força não resolve problema social. Isso já era para ser superado, isso já era para ser batido. Porque existe, evidente, o espaço
para isso. Existe o momento em que a força deva ser empregada. Se você vai enfrentar um traficante com fuzil no morro, você não vai chegar lá levando flores para ele, né? Você vai... O cara atirou em você, você vai atirar nele, e aí eu concordo com você, né? Vai derrubar o cara. Agora, isso é o início do processo de resolução, e mais que isso, nós estamos pegando aqui e falando desse criminoso estereotipado que você está trazendo. Eu não vi em momento nenhum você defender pressão, né? Você defender leis mais duras pra galera que tá aqui, ó, na Faria Lima de terno e gravata, pra banqueiro, para crime do colarinho branco, para esses caras que cometem crimes que afetam a vida de milhões de pessoas por corrupção, por roubo. Isso sim é crime hediondo, né? A gente comentou sobre isso aqui ontem, eu acho que tá faltando um pouco disso na sua fala, né? Tá defendendo muitas vezes a pessoa que tá marginalizada e veja, e outra questão aqui importante, enorme parte da população carcerária brasileira não está lá por ter cometido crimes violentos, tá? Enorme parte não está por isso. Está por outras questões, roubo, né? Pode ser relacionado a, sei lá, tráfico, etc, etc. Mas não necessariamente crimes contra a vida. Tô falando que não tem que prender esse cara? Não, mas ele deve ter um tipo de tratamento, né? Tanto penal quanto ali de infraestrutura que traga resultados positivos para a sociedade. A questão aqui é a sociedade. Não é o criminoso. O criminoso ele é parte do processo. Mas a grande vítima do sistema carcerário brasileiro hoje é a sociedade. E aí eu quero trazer o seguinte, acho que talvez esse seja o nosso grande ponto de discordância. Você disse que... Primeiro, né, sobre o exército, né, então vamos por partes aqui, sobre o exército, discordo totalmente da visão de empregar o exército para o combate na segurança pública. A gente viu o que aconteceu agora há pouco tempo atrás, né, recente aí na história, o trabalhador que estava no Rio de Janeiro, se não me engano ali na linha vermelha, próximo do Maracanã, tomou 40 tiros de fuzil, né, um pai de família com criança do lado, com esposa, e não é caso isolado, né, por quê? Porque as Forças Armadas não são treinadas para isso. Eu tive dentro da AMAN já, participei ali de formação do pessoal das Forças Armadas, e eles não têm esse tipo de treinamento. O treinamento deles é para emprego de defesa e dissuasão, é para proteção de fronteira, não é para combater criminoso em cenário urbano. Isso aí você tem força tática especial que deve ser preparada e evidente que o efetivo deve ser bem arregimentado, mas não é o exército. Né? Talvez em El Salvador, né, um país do tamanho ali de menos que Sergipe, né, você tem uma outra dinâmica, mas aqui no Brasil isso não tem pé nem cabeça, tá? Você colocar exército na rua para combater traficante, porque quem vai morrer é pobre do jeito que já tá acontecendo. Pena de morte e prisão, gente, é cláusula pétrea na Constituição brasileira que é proibido pena de morte, tá? Essa Constituição aí não deixa. Tá? Então, a não ser que a gente derrube a Constituição, não vai ter como. Tá? Então, prisão perpétua e pena de morte, isso não existe. E aí eu quero trazer uma visão mais pragmática e mais realista para a resolução dos problemas. Que é o seguinte, nós precisamos ressocializar sim os presos. Tá? O preso, evidente, né, que ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu de maneira justa. É uma das bases do direito a questão da justiça, a questão da parcimônia, né? O preso ele tem que cumprir a pena de acordo com o crime que ele cometeu. E aí, em muitos casos, como eu disse, ele entra de um jeito e sai 1000 vezes pior, né? Eu acho que se a gente for pensar só no lado da punição, que é uma parte, sim, do processo de feitura de justiça, se a gente for pensar só nesse lado, o preso ele vai sair pior, porque ser punido, e aí ele vai entrar na facção e vai, como a gente já falou aqui. Então, a ressocialização é um processo de emprego do gasto público de maneira racionalizada. A pessoa, quando ela sai da prisão aprendendo uma profissão, tá? Quando ela tem acesso à cultura, acesso à arte, quando ela tem acesso a atividades para não ficar o dia inteiro trancado dentro de uma cela, como você disse, sem acesso à luz do sol, sem acesso à comida que presta, pensando ali oficina do diabo, né? Trancado ali com a oficina do diabo na cabeça. Então eu acho assim que é uma visão punitivista e ao mesmo tempo é uma visão irrealista, porque piora a sociedade. Isso que você está falando é o que já acontece no Brasil. O preso entra, sai de lá pior do que saiu e a sociedade vai se tornando mais violenta. Eu concordo com a questão de separar os criminosos, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que andar sobre, evoluir em relação a isso no Brasil, ter prisões diferenciadas. A gente vê que as prisões que mais funcionam são prisões federais, né? Prisões com mais acesso a recurso, alguns tipos de criminosos específicos direcionados para prisões. Eu acho que isso é uma coisa que tem que aprofundar, é interessante. E por fim é isso, né? Acho que talvez a grande questão aqui é essa. Veja, a massa carcerária brasileira, ela é uma massa carcerária que muitas vezes, né, a maior parte dela não está relacionada a crimes contra a vida.
E aí você tratar esse cara como um assassino brutal, não vai trazer resultado positivo. Esse cara vai se tornar um assassino brutal dentro da cadeia. Renatão, 3 minutos para réplica. Vamos lá aqui, né? Foram bastante assuntos levantados. Primeiro de funcionário público. Você que começou o seu discurso quase defendendo o funcionário público, depois terminou criticando, dizendo que o Exército aí contou uma evidência anedótica, que acho que pro debate não é válido, né? De um caso que aconteceu aí. Vamos lá, alguns pontos aqui. Sobre tempo por crime. Deixa eu te falar, um dos grandes problemas do Brasil é que aqueles poucos que são identificados pelos crimes que eles cometem, eles têm uma série de benesses dentro do presídio ou pelo sistema penal para que a pena deles retroaja, para que a pena deles diminua. Aqui a gente tem progressão de pena. O cara fica 1/4, 1/3 da pena e depois ele tá solto. Ainda dizem depois que não, veja bem, ele lê um livro ali dentro da cadeia e isso é o suficiente para diminuir a pena dele. Dane-se o crime que ele cometeu, se ele matou uma pessoa, se ele roubou alguma coisa, ele tem que ter a progressão de pena dele porque ele lê um belo livro dentro da cadeia. Isso é uma palhaçada, né? Então, o que a gente tem hoje aqui no Brasil é muito mais direito carcerário do que direito para a população de fato. Essa fica na mão do crime organizado, essa fica na mão de cumprir as leis que o crime organizado tenta implementar nos lugares em que dominam os territórios. E para os bandidos é auxílio reclusão, é progressão de pena, é leitura de livro dentro da cadeia para poder sair mais cedo sem cumprir. Você diz aqui que sim, a Constituição ela não permite a pena de morte, que é cláusula pétrea, etc. Concordo, é óbvio, mas para isso a gente pode, por exemplo, discutir uma nova Constituição, né, no Brasil. Eu acho que poderia ser um caminho interessante para isso. Que mais? Você falou... Você disse que concorda, então, com que aqueles que cometeram crime, eles têm de ser punidos, né? Tem de ir presos. Ou seja, você concorda comigo que no Brasil tem pouca gente presa porque 91% dos roubos não são... Isso, hein? Não, eu tô chegando a uma conclusão, não é isso? Você tá chegando... Exato, você tá chegando a uma conclusão. 91% dos roubos e furtos não são resolvidos. Então tem 91% de criminosos que cometem roubo e furto que não são identificados e não são punidos. Então você concorda comigo que essas pessoas deveriam estar na cadeia. Se essas pessoas deveriam estar na cadeia com o número de roubos e furtos que a gente tem por ano no Brasil, falta gente na cadeia. Veja só, faça a conta aqui, ó, fazer uma conta de padeiro. Se tem 40 mil, 45 mil, 50 mil homicídios no Brasil e 30% deles você acha o autor do crime... Pô, então a gente tá falando de outros 70% que cometem homicídio, ou seja, 30 mil por ano no Brasil, que não são identificados e não são presos. Então é óbvio que a partir do momento que a gente tiver uma taxa de resolução de crimes boa no Brasil, com inteligência policial, com investimento, com mais efetivo, é óbvio que a gente vai poder caminhar para identificar essas pessoas e punir. Então, no final das contas, é por isso que eu concluo que você deve estar concordando comigo, que tá faltando gente ser presa no Brasil e, portanto, a população carcerária, por uma conta básica, fácil, ela vai aumentar. Lucas, sua quarta pergunta. Galera, deixa o like aí, a gente tá com 1000 pessoas ao vivo. Vamos dar o like aí e compartilhar o vídeo. Tá, bora aí, Lucão. Vamos lá, então. Bom, primeiro assim, então... Eu sou contra, gente, a participação do Exército na segurança pública dessa forma, porque, de novo, tá? Eu não é por causa de um caso anedótico. Esse caso, ele ilustra uma questão maior. O Exército simplesmente não recebe treinamento e não tem doutrina para isso. Conheço bem a questão da doutrina militar e não é para combater crime em cenário urbano, tá? O Exército brasileiro, ele tem um emprego de força, ele tem treinamento, ele tem capacitação para outras coisas, inclusive tem boa capacitação para essas coisas. Mas para isso que a gente está falando, a gente vê resultados desastrosos. Tá? Colocar o Exército na rua para poder combater traficante, para poder combater criminoso. Esse é o papel da polícia militar, esse é o papel ostensivo de policiamento e não das Forças Armadas. Isso tem tudo para dar uma grande merda, para dar errado, tá? Já deu, né? Já foi feito. Inclusive a gente vê, né? Essas operações de GLO que surgiram no Rio de Janeiro, isso resolveu o crime? Colocaram o Exército lá dentro. Não resolve. E aí eu bato no argumento de novo. O encarceramento em massa, o emprego da força por si só, não resolve. Isso aqui, o crime organizado, gente, é igual uma hidra. Você corta uma cabeça, aparece duas.
Tá? Se você só vem com a pressão militar, com a pressão da força, você não tem resultado. Você tem um gasto público, você tem uma questão assim de investimento, mas ao mesmo tempo você não tem resultado. E aí você tem inclusive as pessoas perdendo a crença nas instituições. E aí eu quero falar o seguinte. Você falou, Renato, que os crimes não são investigados no Brasil, tá? Então nós temos um problema, gente, que não está relacionado ao emprego da força. Nós estamos falando de uma questão relacionada à inteligência. A polícia brasileira, tá? E aí são polícias, de novo, né? Porque elas são por estado, principalmente a polícia militar e a polícia civil, né? Você tem órgãos federais, mas via de regra, quem combate o crime no Brasil é a polícia civil, é a polícia militar e a polícia civil investiga, não é? Que são polícias estaduais. Elas não estão conseguindo gerar um bom resultado. Né, em termos de investigação, em termos de inteligência. Eu acho que eu não vi você falar em hora nenhuma essa palavra, tá? A questão de que nós precisamos investir em uma polícia mais inteligente. E eu quero até colocar, né, algumas questões aqui. Eu que tenho que fazer a pergunta, né? Isso. Só para deixar claro. Algumas questões aqui, ó. Nós precisamos de uma polícia mais informatizada, de uma polícia que seja mais coordenada entre os estados, né? Uma polícia que consiga investigar e não só matar. E aí eu quero encaminhar para a pergunta que é o seguinte, ó. Veja, conheço as ideias, né, de vocês, você mesmo falou, tem o livro amarelo que vocês organizaram, que é um compêndio de ideias, e assim, é muito claro que o MBL é um grupo que defende um desmonte, né, da máquina pública e do Estado, um Estado mínimo, né? Como nós podemos pensar num combate ao crime, num cenário crescente, né, do crime organizado, em uma lógica em que você vai diminuir investimento público, em que como é que você vai fazer justamente investigação, inteligência, se você não vai ter um Estado capaz de bancar por isso, financiando isso, né? Então eu queria entender isso, como encaixar a lógica do MBL, que é uma lógica de diminuição do Estado, com, né, o aumento do efetivo policial, o aumento da inteligência. Como é que a gente pode relacionar essas duas coisas? Renato, você teria 5 minutos, eu vou te dar mais 1:20, você tem 6:20 para responder outras questões e a pergunta dele, beleza? No final a gente vai ler o superchat, tá, galera? Vai ler o superchat? Nossa, vou mandar um aqui agora. Vamos lá, primeiro para responder sobre a intervenção federal no Rio. Você disse que não foi uma boa medida. Cara, a população do Rio discorda de você. 76% apoiaram e apoiam a intervenção federal que foi feita naquele ano. Então, você de longe pode não gostar, mas as pessoas que estão lá, que viram a presença do Exército e viu como isso conseguiu ajudar e melhorar a segurança pública do Rio, discordam de você. Tanto é que os números mostram isso. Teve menos 23% de roubo naquele período, o número de roubo a veículos diminuiu, teve vários outros indicadores positivos da intervenção federal no Rio de Janeiro. Aí depois, Lucas, eu acho que você ainda vê o MBL ainda como talvez um espantalho de algumas coisas que você acha que o MBL defende, né? Como, por exemplo, o MBL defende o Estado mínimo, o movimento liberal, etc. Não, acho que o Estado ele tem que ser eficiente, né, acima de tudo. Independente se vai ser no modelo privado para uma empresa ou no modelo estatal, né? Por exemplo, eu tô vendo agora, estudando o caso da Vibras, me parece que uma boa saída para ela é que ela seja do Estado, seja estatizada. É uma estatal de defesa, né? Acho que tem a ver. Ensaboado, hein? Não, ele é foda, mano. Ensabou demais. O MBL tá mudando, né? Então, pô, tô descobrindo aqui agora que o MBL tá vestindo outra... Vamos lá. Estão virando trabalhista. Vou voltar o tempo pra você poder concluir o raciocínio. Vai lá. Pode seguir. É porque me parece meio óbvio, né, que uma empresa de defesa, ela vai ter que ter o apoio do Estado pra isso. Né? Isso não tô entendendo onde... Assim, as ideias do MBL estão muito claras, Lucas. Depois eu vou te mandar o livro amarelo pra você dar uma olhada. E agora, em outros casos, a empresa, se estiver prestando um mau serviço, ou se o privado conseguir fazer melhor, tem que ser privatizado, tem que ser concedido pela iniciativa privada. Essa última semana eu debati a Sabesp, acho que foi um bom modelo de privatização, teve vários resultados sobre isso. Agora, tem que analisar o caso a caso,
né? Então acho que nesse caso aí, cara, acho que a sua pergunta ela não faz muito sentido, porque a gente defende que a segurança pública precisa ter mais investimentos. A gente defendeu isso na campanha do Arthur para a prefeitura, dizendo que a Secretaria de São Paulo as secretarias gastavam mais em comunicação do que elas gastavam em segurança urbana, isso no modelo da prefeitura. A gente criticou a quantidade que é oferecida para a segurança pública no estado, isso já desde 2022 também. Então, me parece meio óbvio que se a gente... aliás, uma das grandes pautas nossas nos últimos anos tem sido o combate ao crime organizado. A gente fala de uma declaração de guerra ao crime organizado, o que foi feito pelo Bukele, o que começou a ser implementado por vários outros países. Inclusive, você cita o caso dizendo que, olha, El Salvador é muito pequeno, é menor do que Sergipe, então, enfim, dane-se a experiência de lá, não há coisas boas pra gente aprender. Resumindo no final. Só que olha só, Lucas, já tem vários outros países que estão olhando pro caso de El Salvador e estão vendo que você tomar determinadas medidas, como as que eu citei aqui no debate, você até concordou com algumas delas, podem ser implementadas e pode ter resultados em países com proporções maiores. Você pega o caso da Argentina. A Argentina, o Javier Milei, logo que ele ganhou, uma das primeiras medidas que ele tomou, junto com a ministra da Segurança, Patrícia Burch, foi ir para El Salvador, para ver o que está sendo feito lá, o que está sendo implementado. E desde que ela voltou, eles exerceram um plano em algumas cidades, em algumas províncias argentinas, como por exemplo a de Santa Fé e Rosário, que estava tendo muita troca de tiro, envolvimento de organizações criminosas, muita gente morrendo. Era o lugar ali mais perigoso da Argentina naquele momento. Eles foram lá, viram o modelo de El Salvador, que foi feito em vários bairros, em várias cidades salvadorenhas, e falaram, vamos importar e vamos fazer semelhante aqui na Argentina, aqui na província de Rosário. Sabe qual foi o resultado disso? A Argentina chegou ao menor índice de homicídios da série histórica. Um país aí de 50 milhões de pessoas, 40 e tantas. É um país muito maior do que El Salvador. Ou seja, tem bons exemplos que eles podem ser replicados. A declaração de guerra ao crime organizado parece formal, mas mostra que o Estado tem um direcionamento a eliminar e acabar com o crime organizado. A gente vê um problema grave agora de segurança que está vivendo ainda o Equador. O presidente Daniel Noboa fez uma declaração de guerra ao crime organizado. A gente tinha uma taxa de homicídios lá de 48 por 100 mil habitantes. Em um ano já conseguiu abaixar para 37. Ou seja, tem um caminho a ser feito aí que está sendo olhado por outros países e que eles estão defendendo isso e fazendo isso. Então, é óbvio que a gente defende que a segurança pública precisa ter mais investimentos, precisa dobrar o efetivo, pelo menos, das forças policiais e do exército também, que no futuro governo da missão vai estar ajudando as forças policiais a combater o crime organizado, como foi feito no Rio de Janeiro. Teve uma experiência boa, bem sucedida ali, ainda não no nível daquilo que a gente defende, mas para isso vai precisar de investimento público. Agora, quando for falar de segurança, quando for falar de defesa, que eu citei o caso aqui da Vibras, é óbvio que o Estado vai estar presente nessas situações. Agora, as situações, você falou de funcionário público, o MBL ataca os funcionários públicos, que eu também discordo completamente. Essa é a história de vocês. Não é a história não. Essa é a história que você acha que não é a história verdadeira. Eu acho que um bom funcionário público ele deve ser bem remunerado, ele deve trabalhar por metas, por resultados. Eu defendo que tenha uma auditoria externa, principalmente em prefeituras, porque tem muita gente encostada, cargo fantasma. Isso sim precisa ser combatido. O mau funcionário público. Infelizmente no Brasil a gente tem muito. E isso precisa ser combatido. E o bom funcionário público, até aquele que presta o bom serviço, precisa ser premiado por isso. 3 minutos, Lucas. Que é réplica, né? Isso. Beleza. Bom. Eu tenho mais quantas perguntas mesmo? A gente vai caminhar para ter duas. Você vai fazer mais. Falta duas. Vamos terminar a quarta rodada e depois a última. Boa. É sacanagem. Estão conversando. Não tem problema não, só pra... cara 6 minutos. Não, sacanagem. O tempo correndo na cara dele, né? Conversando. Às vezes nem uso o tempo todo, mas só pra galera, vocês entenderem melhor. O Renato ainda tem 2 perguntas, você acabou de fazer a sua quarta. Então ele ainda tem a quarta e a quinta, você vai ter a sua última pergunta, você ainda vai ter 2, tá, Renatão? Beleza, joia. Bom, então assim, a questão do investimento em segurança, gente, eu acho que ninguém discorda de que o Brasil precisa investir em segurança, né? Segurança pública é uma das questões centrais desse país. Nós somos um país violento,
né? É um país que ao mesmo tempo tem resultados ruins, né? Eu falei aqui, tem uma massa carcerária gigantesca, uma massa carcerária empobrecida, né? São pessoas pobres que são levadas à cadeia. Esse recorte também ele é um recorte étnico, né? O Brasil prende, é jargão, mas é verdade. Você entra lá dentro das penitenciárias, o pessoal que estuda direito, sociologia do direito, por exemplo, conhece muito bem isso, né? É preto, pobre, que é encarcerado e muitas vezes que tá na base da pirâmide do crime ali e nunca resolve, chega na resolução nos caras que estão de fato, né, organizando o crime, né, mandando ali no crime. Então, eu acho que a gente combate muito mal o crime. O Brasil não prende pouco, o Brasil prende mal. Né? A gente tem um volume de prisões que é elevado e que não consegue chegar em resultados positivos. Por quê? Porque as prisões são centros de tortura hoje, né? O preso, ele passa pela parcela da punição, que como eu disse antes, é uma parte do justiciamento, mas ele não passa pela ressocialização, que também é parte do justiciamento. Isso não sou eu que estou falando, não, é a Constituição Federal que prega isso. E não só isso. Ter essa parte também da ressocialização é muito importante para ter resultado prático. Tem dinheiro público, é o seu imposto que está sendo gasto. Tá? O seu imposto do consumo, você vai lá e compra um arroz, compra um feijão, você está financiando esse sistema carcerário que na verdade aumenta a violência. Então, você só encarcerar é um uso irracional do gasto público, né? E aumentar esse gasto dessa forma, na realidade, para mim, é retroalimentar a violência, né? Então, assim, é evidente que eu também defendo um aumento do investimento da segurança pública. Eu acho incoerente, sim, com a visão do MBL, tá? Acho que o MBL, na realidade, via de regra, prega um desmonte do Estado, prega ataques ao funcionário público. Você falou, Renato, que o bom funcionário público deve ser defendido. Pô, eu até anotei aqui. Cara, o Mamãe Falei, né, o Arthur Duval aí, que é um dos principais quadros de vocês, em vídeo deles chamando o funcionário público pro soco, que foi lá na Assembleia, na Lesp, cobrar lá deles uma postura política, né? O cara chamando pro soco. Isso não é atacar funcionário público? Eu não sei o que é então, né? E aí fica muito fácil, né? Os bons funcionários públicos têm que ser agraciados. O que é o bom funcionário público, né? Eu acho que a gente falou muito da precarização do trabalho em relação à segurança, né? Será que um policial que está com burnout, um policial que está sofrendo ali com questões psicológicas, né? Será que ele é um mau funcionário público? Acho que precisa ser dado amparo, né, para essas pessoas. E aí eu vejo assim, viu? O MBL, né, o Renato aqui, no caso, você não está avançando no debate. Porque a gente concorda até em parte que tem que haver um emprego da força contra quem está atacando o Estado, contra quem está atacando a sociedade civil. Mas e aí? Né? Aí eu vou prender, encarceramento em massa, mata o traficante, né? Mata lá o criminoso. Mas você não tem um avanço no debate. E aí, como que você resolve a questão? Por exemplo, eu não vi você falar hora nenhuma, né? Ao mesmo tempo que você falou que apoia, sim, né? O maior gasto público na segurança, eu já vi várias vezes o MBL propondo a privatização do ensino público. Então como é que tu vai chegar numa resolução se você precariza o ensino? Eu já vi até vocês falarem em voucherização, né? Pro ensino. Isso parece uma péssima solução, né? Você não vê países que, inclusive, aí, né? Quais são os países que estão fazendo isso e estão dando certo, né? Você pega os Estados Unidos, por exemplo, que é a meca do liberalismo, lá o ensino é público, né? E, sobretudo, o ensino básico, né? Você pega os países europeus, o ensino é público, né? Os melhores lugares é o Estado que está garantindo. Por que eu estou falando aqui da questão educacional? Porque essa é a forma, essa é a forma de dar encaminhamento. Tá? Se a gente ficar só na questão da violência, do emprego da violência, o Estado só vai oprimir o pobre, né? Porque, de novo, Renato, eu não vi você falar hora nenhuma no combate ao crime ao colarinho branco, empreender gente que tá roubando, que tá lá dentro do Congresso fazendo isso. Tá faltando uma questão de inteligência, de emprego de inteligência. A polícia precisa ser uma polícia mais informatizada, uma polícia mais coordenada. É isso. Renato, sua quarta pergunta. São 2, né? Você teria 2 minutos, na verdade você vai ter. Você vai ter 3,5. Achei que era 5. Que deu uma confundida. Vou ter mais? Você tá catimbando, rapaz. Tá catimbando. Muita catimba, pouca resposta. Eu vi aqui agora. Eu dei uma alfinetada, eu devolvi. Você teria 2, você pode gastar até uns 3,5, que você estourou mais de um ali. No final a gente vai ler o superchat, tá, galera? Pode ficar tranquilo aí. O pessoal tá mandando superchat aqui, a gente vai ler. Não, depende. Se o Lucas continuar estourando o tempo, não vai dar, Robertinho, vai, Robertinho. Não sou eu que tô no debate. Vamos lá? Não sou eu, eu tô confundindo os caras. Pode ir. Olha o que você fala. Pode ir? Bom, eu fiz uma continha rápida aqui. No Brasil, no último ano, a gente teve quase 1 milhão de roubos. E a gente tem 90%,
Vou até rebaixar, é um pouquinho mais, é 91 não resolvidos. Ou seja, a gente tem 910 mil roubos por ano que não são resolvidos. Na taxa de homicídios a gente tem, que é 30%, a gente deve ter aí uns 35, 40 mil homicídios que você não acha o autor e não são resolvidos. Ou seja, são mais de 1 milhão de criminosos. Vamos aqui levar em consideração que um deve cometer o mesmo crime ou um crime diferente mais de uma vez. Então a gente tem aí quase 1 milhão de pessoas cometendo crime por ano no Brasil que elas sequer são identificadas e são presas. Então a minha conclusão sobre o sistema penitenciário, ele é bastante óbvio, né? Tem toda essa quantidade de gente cometendo crime, não sendo identificado e não sendo presa. Concluo, falta ter gente presa no Brasil. Você citou alguns outros casos aqui, você citou casos de policial com burnout, etc. Inclusive vou citar um caso aqui, um projeto que a gente fez junto com o Guto Zacarias, que é um projeto do governo do estado de São Paulo, que chama Cuidando de Quem Te Protege. A gente já mandou mais de 2 milhões de reais para esse tipo de projeto, que é um projeto que trata da saúde mental dos policiais aqui no estado de São Paulo, que já estava tendo aumento aí de questão de suicídio, etc. dos policiais. Eu acho que é um projeto importante, a gente ajudou muito esse projeto. Aliás, o Guto também, é importante dizer, é o deputado que mais investe em segurança pública. Então, todas as emendas que a gente trabalha no MBL, em geral, é para segurança pública, né? A não ser aquelas que não podem, por algum tipo de legislação nesse sentido. Aí você disse que eu não falei de crime de colarinho branco ou crime de corrupção. Cara, assim, eu acho que corrupção na política deveria ir para a linha do crime hediondo. Eu acho que uma pessoa que recebe o voto de uma pessoa na esperança de que aquela pessoa vai resolver um problema dela, vai tratar a coisa pública como ela merece, com vocação para a coisa pública, com espírito público e pensando no interesse das pessoas, e vai lá e comete um ato desse tipo, sinceramente, para mim é crime hediondo no mínimo, né, para esse caso. Agora, aí você falou também de questão de educação, etc. Eu acho o seguinte, cara, enquanto a merenda das crianças na escola elas não forem melhores do que a gente vê no sistema carcerário, não dá pra gente ficar pensando em direito dos presos, em direito carcerário, em gastar recursos com pessoas que cometeram crime, seja roubando ou seja tirando a vida de outras pessoas. E aí eu tenho que fazer a minha pergunta, que vai nessa linha de você dizer, então, medidas que você acha boas na segurança pública para resolver o problema do Brasil. Também outra coisa que você falou, que o Arthur chamou as pessoas pra porrada, né? Na verdade, cara, o Arthur, ele apanha desse tipo de gente, que inclusive depredou a Assembleia Legislativa, Lucas. Espero que você não defenda isso na reforma da Previdência. Eu tava lá, eu tomei gás de pimenta porque os caras tentaram invadir o plenário numa votação da reforma da Previdência. O que eles fizeram ali foi um negócio patético, botaram fogo dentro da Assembleia. Esse tipo de gente aí que tava pelos partidos de extrema esquerda lá na Assembleia, não pressionando os deputados,